Olá, alunos, tudo bem? Dando sequência ao nosso cronograma, vamos falar sobre legislação ambiental, ou específico sobre o licenciamento ambiental. E antes de aprofundar o assunto de licenciamento para entender o que é relevante entendermos quais são as legislações ambientais aplicadas e onde nós vamos encontrar essa legislação. E é importante entender que existem legislações específicas em todas as hierarquias da lei e que devem ser do conhecimento de quem está à frente da área ambiental. O gestor que está à frente da área ambiental, é importante que ele saiba que existe legislação na esfera federal, estadual e municipal. Que desde a Constituição Federal, no âmbito federal, a Constituição Federal tem capítulo específico sobre o meio ambiente. Você tem leis complementares, ordinárias, decretos, portarias, resoluções, instruções normativas de postura no âmbito federal, definidas pela federação e que impactam e que o seu empreendimento, a sua indústria, onde ela estiver localizada, elas devem seguir. No âmbito estadual, também você tem leis estaduais, decretos, resoluções e portarias, e também no âmbito municipal, você tem lei municipal, plano diretor e códigos específicos definidos pelo município onde você está localizado. Entender essa hierarquia e saber buscar é relevante para a proteção jurídica, legal do seu empreendimento. Se buscarmos aí de maneira geral, entre federação, estados e municípios, não assustem, mas você tem a ação acima entre leis, portarias, regulamentos e itens a serem cumpridos ou de conhecimento do empreendimento, passa de 300 o número de legislações que devem ser do conhecimento para que maximize a segurança jurídica ambiental do empreendimento. E algumas do âmbito local que é relevante, que você vá atrás dessas legislações é importante que se conheça no mínimo as legislações. Licenciamento ambiental, se ela é no âmbito do estado ou do âmbito do município, ou se vai ficar na federação. O que se aplica ao seu empreendimento? Qual é a lei? Aonde você encontra é um exercício a fazer em cada empreendimento. Qual que é a legislação que impacta o lançamento de efluente? Existe uma legislação federal que regulamenta o assunto, nós falaremos dela mais adiante, porém é muito comum que estados também se definam quais são as suas legislações. Minas Gerais tem legislação própria para lançamento de efluente, o estado de São Paulo tem, o Rio de Janeiro tem, Paraná tem, Espírito Santo tem, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, possuem legislações específicas que, em função de onde você estiver, é relevante que você conheça. Qual que é a legislação para a gestão de resíduo, emissão atmosférica, ruído, impacto de vizinhança? Sempre que se fala em ruído, o que está sendo emitido pela sua empresa emissões de ruídos. Muitas das legislações para emissão de ruído, elas são municipais. Embora existam códigos estaduais, é relevante que se conheça no município porque eles definem critérios de emissão de pressão sonora que é permitido pelo seu empreendimento. Daí a importância de no curso chamar a atenção para quais são os itens que devem ser do conhecimento. E não entramos no detalhe de quais são as leis, justamente porque muda de estado para estado e de município para município. Lembrando que num município sempre vai ser mais restritivo que numa legislação do estado e que o estado sempre vai ser mais restritivo que uma norma definida pela legislação. Tudo bem? E além de entender essas legislações que são aplicadas, para que o seu empreendimento possa funcionar, ele vai precisar de uma licença ambiental, que, segundo norma CONAMA, a resolução CONAMA 237 de 2019,
ele define o que é licença ambiental. Quem é que precisa, em que fase do seu empreendimento que você precisa de uma licença ambiental? Necessitam de licenças ambientais a localização, a construção, a instalação, a ampliação, a modificação e a operação dos empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetivas ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Por isso, no slide anterior, a primeira legislação que chamamos a atenção para que seja do conhecimento do gestor ambiental que estará à frente do assunto é a legislação de licenciamento ambiental. Por quê? Em qualquer fase do seu empreendimento, você vai precisar de uma licença. Para localizar se ela é nova, para construir, para instalar, para ampliar, para modificar ou para operar, você vai precisar de uma licença ambiental. E você quem? A própria legislação, ela define no anexo 1 quais são as empresas sujeitas ao licenciamento ambiental. Né? No item 14 do anexo 1, está lá explícito que indústria de produtos e alimentos, produtos alimentares e bebidas, se a sua empresa se enquadrar em qualquer uma desses itens, precisam. São eles: beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares, relacionado grãos, produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação, matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueados, derivados de origem animal, fabricação de fermentos, indústrias e leveduras, fabricação de rações balanceadas alimentares, fabricação de conservas. Todas essas atividades precisam de licença ambiental específica. Porém, são essas indústrias de bebidas alimentares e bebidas, não para por aí. Preparação de pescados, fabricação e conserva de pescados, precisa de licença ambiental. Fabricação de vinhos e vinagres, preparação e beneficiamento de industrialização de leites e derivados, fabricação de cervejas, chopps, esmaltes, refinação de açúcar, bebidas não alcoólicas, refino e preparação de óleo e gorduras vegetais e fabricação de bebidas alcoólicas. Enfim, se é indústria de alimentos ou bebidas, acredito que nenhuma atividade tenha ficado fora ou excluída da necessidade de ter licença ambiental. E se você vai precisar de licença ambiental, qual é a licença que você vai precisar e em que fase do seu empreendimento? Você vai precisar de uma licença prévia ou de uma licença de instalação ou de uma licença de operação. Essas siglas LP, LI ou LO, elas podem ter variações em função das legislações estaduais ou municipais. Podem ter variações, mas que o resultado dessas variações vai ser sempre uma licença prévia, uma licença de instalação ou uma licença de operação. O que significa cada uma delas? A prévia, quando é que você precisa de uma licença prévia? A licença prévia ela é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou da atividade, aprovando a sua localização e a sua concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidas nas próximas fases de sua implementação. Ou seja, eu tenho a intenção de construir uma nova empresa em um local que ainda não existe a empresa, eu vou precisar da licença prévia, que o órgão ambiental ele vai validar aquele local onde eu pretendo instalar, levando em consideração os rios que estão próximos, a vegetação que está próxima, a vizinhança próxima àquela atividade, a compatibilidade entre a atividade a ser instalada com o entorno existente naquele local, isso tudo vai ser avaliado na licença prévia. Uma vez concedida a licença prévia e o órgão ambiental atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos e condicionantes para implantar, aí você vai para a próxima fase, que é a licença de instalação. A licença de instalação, ela autoriza a instalação no local previamente autorizado pelo órgão ambiental.
Ele autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas, projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem um motivo determinante. Uma vez que o órgão ambiental aprovou o local de instalação, você pede a LI e, de fato, começa a construir a sua licença. Você construiu o seu empreendimento, você vai precisar operar o seu empreendimento. Aí vem a terceira fase da licença, a licença de operação. A licença de operação, ela, como o próprio nome diz, autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com medidas de controle ambiental, condicionantes determinados para a operação. Condicionante está grifado nesse item, está grifado nos anteriores, porque especificamente nós vamos tratar das condicionantes. Então, licenciamento ambiental é necessário para atividades, bebidas e alimentos, são licença de instalação, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Ok? E por aqui encerramos esse tópico e não deixe de avaliar a nossa aula. Obrigado.